lugar pode parecer seguro e controlado, até que uma falha oculta mude tudo. A situação. Este vídeo mostra como uma falha mecânica, um erro humano ou um fenômeno. Eventos naturais podem transformar instantaneamente um ambiente comum em um acidente de grande impacto. Esses dois motociclistas não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto pilotavam, certa noite, em uma rua da Índia, uma enorme muralha antiga apareceu de repente e desabou a poucos centímetros deles. A estrutura centenária foi soterrada. Vários carros estacionados, mas, surpreendentemente, ambos conseguiram escapar ilesos. Uma mãe estava em casa no Camboja quando um estrondo alto anunciou que algo estava errado. Certo, com um bebê nos braços e duas crianças ao seu lado, ela correu para um lugar seguro. Mas quando ela se virou, percebeu que seu outro filho ainda estava no andador. Sem pensar duas vezes, ele voltou e conseguiu pegar a estrutura bem na hora em que o teto estava desabando, evitando um desfecho devastador. Enquanto dirigia, um caminhoneiro na China sentiu algo parar seu veículo. A parte traseira havia se enroscado em um cabo de alta tensão. Naquele exato momento, quando as faíscas começaram a incendiar o motor e os pneus, ele conseguiu saltar da cabine. E procure um lugar seguro. Quem deixou este carro perto do rio não percebeu o quão perigoso poderia ser. Para retornar ao local, a forte chuva fez com que o fluxo aumentasse rapidamente, erodindo a beira da estrada até que o solo cedeu e o veículo acabou caindo no rio. Sobrecarregado. Numa oficina na Turquia, um soldador começou a reparar um tanque. Ele ligou o motor a diesel sem perceber que ainda havia combustível dentro. Ele mal ligou o maçarico de solda. Uma poderosa explosão sacudiu a área e o jogou ao chão. Sua máscara de proteção estava. A chave para sua fuga ilesa, em um momento que foi registrado do começo ao fim. Essas duas crianças escaparam por pouco de serem esmagadas na Índia. Elas estavam caminhando juntas pela rua. Um beco estreito quando, sem aviso prévio, a velha estrutura ao lado dele começou a desabar. Lá embaixo, o barulho alto os fez reagir imediatamente. Eles correram o mais rápido que puderam, enquanto enormes blocos de tijolos caíam logo atrás deles, numa cena que poderia. As coisas terminaram de forma muito diferente. As mulheres que estavam naquele salão de cabeleireiro jamais imaginaram o que aconteceria. Estava prestes a acontecer. Um estrondo alto ecoou pelo local e, imediatamente, o prédio começou a tremer violentamente. Uma das paredes rachou e pedaços de gesso se desprenderam. Enquanto buscavam abrigo em meio ao caos, apesar do impacto do terremoto, elas conseguiram escapar ilesas. As duas mulheres que estavam dentro da loja nunca. Eles esperaram que um carro subitamente atravessasse a vitrine da loja e invadisse o estabelecimento. O impacto arrastou os móveis, deixando o lugar em caos. Eles conseguiram sair do caminho. Com o tempo, eles escaparam ilesos de um momento que parecia inacreditável. Em uma rodovia, um motorista avançava lentamente atrás de um enorme caminhão que transportava uma máquina. Era muito grande, tudo parecia estar sob controle até que, de repente, a escotilha se abriu, e a máquina começou a deslizar para trás. A câmera capturou o momento em que o enorme objeto de metal atingiu o carro em cheio, atingindo a frente e deixando. O motorista levou um susto enorme ao perceber o quão perto esteve de ser esmagado. Em Bengala Ocidental, um elefante entrou numa rua movimentada, causando pânico geral. Eles correram para se proteger. Ele foi em direção a uma farmácia e atropelou uma motocicleta estacionada, muito perto de uma mulher que conseguiu se esquivar no último instante. Tudo foi registrado em vídeo, deixando uma cena chocante do caos que o animal causou no meio da cidade. O que esse homem fez deixou todos perplexos, ao ver um caminhão descendo descontroladamente. Ele parou na frente dele e tentou detê-lo com a própria força. O impacto. Ele atirou o objeto contra um carro estacionado, ficando preso entre os dois veículos. Surpreendentemente, ele conseguiu escapar com apenas ferimentos leves. Num canteiro de obras na China, um operário se distraiu com quando ouviu um barulho alto ao seu redor. Olhando para cima,
Ele viu a lança de um enorme guindaste despencar do alto, caindo direto em a área onde ele estava. Com uma reação instintiva, ele correu para um canto e conseguiu, para se proteger, enquanto o gigantesco braço de metal caía no chão. E destruiu os materiais de construção. Em uma igreja na China, um pastor estava liderando. Durante o culto religioso, várias lâmpadas do teto se soltaram e caíram atrás deles. O barulho alto surpreendeu a todos, mas ele continuou cantando calmamente, transmitindo uma calma que contrastava com o acidente e deixando uma cena que muitos interpretaram isso como um ato de fé inabalável. Este motociclista levou um susto enorme quando um carro virou em sua direção. Estacionamento e bateu de frente. Foi lançado contra o capô e parou embaixo do veículo, com as rodas roçando sua cabeça. Incrivelmente, ele conseguiu se levantar sozinho. Atordoados, mas vivos, diante dos olhos de todos aqueles que não conseguiam acreditar no que acabavam de ver. Usar o celular enquanto dirigia foi o suficiente para essa motorista perder o emprego. Controlando o carro, as imagens mostram o quão distraída ela estava com o dispositivo em seu. Ela estava se segurando até que, de repente, saiu da estrada. O veículo capotou e ela gritou desesperadamente, ainda segurando o celular, em uma cena que mostra o quão perto estavam. Que teve um desfecho fatal. Numa movimentada avenida ribeirinha de Em janeiro, um trabalhador parou em frente a uma loja para tirar algumas fotos, enquanto tudo ao redor deles parecia normal. Nada parecia fora do lugar até que um som metálico começou a ser ouvido vindo de cima. Foi então que ele decidiu correr em direção ao interior do edifício, e nesse mesmo instante a tenda se abriu, desabando violentamente na calçada e danificando um veículo estacionado. Estava normal no posto de gasolina até que um carro deu ré e derrubou uma bomba. O impacto atingiu um funcionário e iniciou um incêndio. Com as roupas em chamas, ele rolou pela rua. Ele foi até o chão para apagar as chamas enquanto seus colegas usavam extintores para controlar o fogo. Nas montanhas da Índia, as chuvas desencadearam um deslizamento de terra que desceu com força arrastando árvores e terra. No vídeo, pode-se ver um homem que ele corre ladeira abaixo tentando escapar e consegue fugir pouco antes de chegar à lama e à água. Cubra a parte de trás do caminho. Enquanto eu dirigia por uma rodovia russa. Um caminhão basculante teve um pneu traseiro estourado e começou a se mover ao solavanco sem controle. O veículo invadiu a faixa contrária e quase colidiu. Colisão frontal com um carro. As imagens mostram como, por uma margem muito pequena, um desastre maior foi evitado. Uma jovem estava voltando para casa quando ouviu um estranho rangido vindo da parede. Lado, com o guarda-chuva na mão, ela saltou para o lado, pouco antes da estrutura. Uma pessoa de 2 metros de altura desmaiou no meio da rua. As câmeras registraram como ela conseguiu sair e seguiu seu caminho, ainda em choque com o que havia acontecido. Um casal e seus filhos estavam parados ao lado do carro quando, de repente, um caminhão sobrecarregado perdeu o equilíbrio bem na frente deles. Em um instante, ele caiu, desceu e esmagou o veículo, enquanto a família conseguiu pular para o lado e, para evitar ficarem presos sob os escombros, enquanto tentavam carregar uma enorme viga em uma barcaça, a estrutura desabou e acabou caindo no rio Ganges com um estrondo alto sacudiu a barcaça. O impacto foi impressionante. Enquanto um motorista tentava mudar de faixa calmamente, um carro esportivo apareceu. O veículo estava em alta velocidade e despencou pela encosta. Ele acabou batendo contra a barreira e a bola ricocheteou diretamente em direção ao carro da mulher, que foi empurrado para a grama. Mesmo ela e seu acompanhante mantiveram a calma e escaparam ilesos do impacto. Tudo parecia normal no pedágio, até que um caminhão entrou desgovernado, demolindo a estrutura e colidindo com um veículo de segurança. O impacto foi tão grande. Atiraram-no violentamente num canal próximo, deixando a cena mergulhada no caos e no som de sirenes.
típico se transformou em caos quando um funcionário acendeu uma frigideira. O incêndio deflagrou na cozinha após o consumo de álcool. As chamas atingiram uma mulher que havia conseguido escapar, enquanto clientes confusos tentavam escapar em meio à fumaça e aos gritos. O local foi tomado pelo pânico. Um homem descia calmamente as escadas da garagem de um shopping center quando, de repente, o chão começou a afundar. O concreto desabou violentamente, destruindo dezenas de carros. Por pura sorte, ele conseguiu recuar a tempo e escapar do desabamento na escada. Durante o primeiro abastecimento de gás natural deste veículo, o sistema falhou e o carro explodiu bem no meio de um posto de gasolina. A força da explosão destruiu o carro e atirou o cilindro de gás contra outro veículo antes que ele caísse em um campo próximo. Apesar do impacto, o fato surpreendente é que não houve feridos. Em uma estrada molhada no leste de Java, um ônibus derrapou ao fazer uma curva e virou-se perigosamente em direção à beira-mar, a barreira metálica e uma pequena barraca. A comida interrompeu sua jornada antes de chegar à água. O impacto foi forte, mas o motorista, o auxiliar e os passageiros conseguiram escapar sem ferimentos graves. O que parecia ser um dia tranquilo em um lava-jato terminou em caos quando um carro foi lançado ao ar, colidindo contra uma árvore, uma placa e vários outros objetos. Veículos antes de colidirem contra o prédio. Uma van ficou completamente destruída com o impacto por um trem em uma passagem de nível monitorada na Polônia. As câmeras registraram o momento em que o veículo estava nos trilhos pouco antes da colisão. E o incrível é que tanto o maquinista quanto os passageiros do trem saíram ilesos. Sair ileso de um acidente que poderia ter terminado muito pior. Um operário caminhava distraído para a frente, empurrando uma plataforma de carga com os olhos fixos no chão, em seu telefone. Ao chegar à empilhadeira, ele presumiu que a cabine estava pronta e deu. Ele deu um passo à frente sem verificar. A queda foi registrada em vídeo. Uma cena tão chocante quanto inesperada, que fornece um exemplo claro de como a falta de atenção pode ser fatal. Um motorista estava atravessando a rua, alheio ao perigo. Que, logo atrás dele, uma enorme massa de terra e rochas desabaria, destruindo tudo. A estrada. Uma mera diferença de instante foi suficiente para que o veículo tivesse sido soterrado sob os escombros. Na rodovia, um caminhão sai da pista, fazendo com que outros veículos desviem bruscamente para a faixa bancária. Em meio a manobras desesperadas e curvas acentuadas, um dos caminhões consegue. Por pouco não houve impacto, escapando por pouco de um acidente devastador. Um carro estava dirigindo normalmente quando o asfalto começou a ceder sob seus pneus. Uma cratera se abriu e o engoliu completamente. Testemunhas e trabalhadores reagiram. Eles imediatamente usaram cordas improvisadas para retirar a motorista. Ela sobreviveu. Para um acidente tão chocante, tudo parecia estável, até que a estrutura começou a ceder.